Eu sou Oli Paz e este é o Jogo do Poder Notícias aqui na CNT. Hoje a gente recebe aqui Volney Ferreira de Castilhos, professor da Fundação Getúlio Vargas, consultor, uma pessoa com uma larga experiência na área de consultoria, na área de direito, atende a FGV no Brasil inteiro e hoje a gente vai falar aqui sobre sucessão familiar nas empresas. O tema é muito representativo porque hoje aqui no Brasil 90% das empresas são familiares. No mundo, dados do nosso consultor aqui do Volney, 98%. Então isso é importante porque a sucessão é que determina a vida, se essa empresa vai sobreviver ou não na próxima geração. Volney, obrigado pela tua presença aqui conosco no programa, né? E de imediato a gente vai falar. Sucessão na empresa familiar é uma coisa que se trabalha desde quando? Então eu queria agradecer a oportunidade, Oli, de estar aqui participando, dando um pouquinho da contribuição do que eu aprendi aqui na nossa região de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e inclusive no Brasil nos últimos 9 anos. Na verdade, Oli, o tema sucessão de empresas familiares, a falta é o principal motivo que tem quebrado empresas no Brasil inteiro nos últimos 50 anos. A gente está num processo de profissionalização aqui na nossa região já há bastante tempo. Temos empresas de referência de grande porte, mas a pequena e a média, o pai cria um negócio e às vezes ele, preocupado com o futuro do negócio, ele não se preocupa com esse tema sucessão. Alguns até não imaginam que um dia podem morrer, até pelo trabalho, pela correria, pelo gosto do trabalho que a nossa região tem, o próprio estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. E ele acaba tocando o negócio e quando ele vê o negócio já está com 20, 30 anos e ele não sabe se ele deve ou não levar o filho para dentro da empresa. Ele acaba levando sem nenhum critério. Ele nem pergunta às vezes para o filho, porque o pai e a mãe, na melhor das boas intenções, acham que o filho iria gostar do negócio familiar. E isso acaba, na maioria das vezes, ocasionando conflitos familiares. Quando está na primeira geração, ainda, empresa que os irmãos criaram, não é o problema. Quando a empresa entra na segunda geração e ela não tem nenhum critério para a entrada desse herdeiro, que nem todo herdeiro é sucessor, o grande problema é esse, nem todo herdeiro é sucessor. Então, começa a chegar na empresa os filhos e agregados, que às vezes tem a nora, tem o genro, tem o primo, que é amigo do tio, e acaba às vezes entrando sem nenhum critério e começa um dos motivos, além da sucessão, é os conflitos familiares, a briga pelo poder. Não que o pai ou os tios tenham culpa de acontecer isso, mas eles não preveram lá de criar algumas regras. Eu conheço várias empresas aqui na região que eles têm um acordo ou um protocolo de sócios ali, que a partir daquela geração não entra mais ninguém dentro da empresa. Ela é tocada só por executivos. Por profissionais, né? De grande empresa, um exemplo aqui na região, 2 grandes exemplos, Rondon e Marco Polo. Pequenas e médias, que eu acompanho há 36 anos aqui na região, eu vi aqui fechar aqui na região, nesses últimos 44 anos que eu resido em Caxias do Sul, e tu vai lembrar também de várias empresas que fecharam, pequenas e médias, que a pessoa fundou a empresa, mas ela não se preocupou na fundação, num bom plano de negócios, não se preocupou depois em ter um bom planejamento estratégico. A palavrinha mágica, que eu sempre brinco, é planejamento, acompanhar o comportamento do consumidor diariamente e se adaptar a esse mundo novo da tecnologia, da internet,
do e-commerce. É verdade. Nesses casos de sucessão familiar, acho que o primeiro passo é perguntar para o sucessor ou o herdeiro, vamos dizer nesse caso, se ele quer. Esse né? é o segredo, Lê. Esse é o segredo. Se ele não quiser, vamos dizer o quê? Não quero, eu gostaria de seguir outra carreira, outra profissão. Como que tu orienta daí? Hoje existem profissionais da área da psicologia e da área de gestão que a gente treina esse herdeiro, primeiro se ele quer entrar, que ele não pode entrar sem ter um preparo mínimo. Né? Primeiro ele precisa dizer se quer, ok, vamos ele ver se ele tem capacidade. Aí o grande segredo é não dar cargo para ele na entrada do negócio familiar. Primeiro ele tem que conhecer o negócio. O ideal que alguns empresários fizeram aqui na região foi colocar esse sucessor, daí se ele quer, primeiro trabalhar em outras empresas. Uhum. É o caso das corporações aqui, as grandes, né? A Randon fez isso com os gestores atuais, trabalharam fora. Então, se ele vai para o negócio familiar, aquela pequena empresa que o pai fundou, e o pai hoje tem 20 funcionários, que a gente vê vários casos aqui na região. O segredo que eu aprendi, e sou muito grato à nossa região, foi com aqueles empresários que colocaram o filho para conhecer o negócio. Alguns, enquanto estavam conhecendo o negócio, a gente observava, olha, eu não gosto do que eu estou vendo aqui, eu vou falar com meu pai, professor Vonei, para mim terminar meu curso de Direito na nossa Universidade de Caxias do Sul aqui, e depois eu pretendo seguir uma carreira liberal. Aí foi ótimo isso, porque primeiro ele foi conhecer o negócio. Outros passaram por outras empresas e chegaram à conclusão que nem queriam entrar dentro da empresa familiar. Montaram o seu próprio negócio. E hoje são muito felizes, bem-sucedidos, ajudam os pais de outras maneiras. Que o problema do fundador, que às vezes aquele amor que ele tem pela empresa familiar, e ele acha que o filho vai ter o mesmo amor. Não admite. Ele não admite ter outras coisas. E eu vi pessoas frustradas, pessoas que quebraram, porque daí o filho foi para a empresa e ele não gostava. E aí daqui a pouco estava lá dentro da empresa familiar a esposa, daqui a pouco o neto. E quebrou o negócio familiar por conflitos, briga pelo poder. Então, a grande dica, é perguntar, quer ir? Quero, pai. Então, primeira coisa, tu não vai ter cargo nenhum lá naquela empresa lá. Tu vai primeiro conhecer o negócio. E um detalhe, né, ele tem que estar ciente que lá dentro, que é uma das coisas mais difíceis, é separar a figura de dono, quando ele não tem cargo. Mas aí ele tem que desenvolver a característica mais importante do ser humano, para ele não ajudar a quebrar a empresa, que é ter humildade. Ele tem que ir lá e realmente cumprir horário, e ele não pode ser visto como filho do dono. Isso vai depender dele e do dono daquela empresinha de 20 pessoas, 30, 5, porque se ele entrar lá com aquele negócio de ser filho do dono, ele não vai conhecer o negócio familiar. E aí ele já vai ajudar a quebrar, a maioria das vezes quebra. Sim. Tu falaste uma palavra importante aí nessa tua explicação de como conduzir, né? Que é uma palavra que a gente pode até iniciar no próximo bloco, que é ser feliz. Tu tem que estar em algum lugar, tu tem que estar feliz. Parece redundância, a gente fala isso, mas tem muito... Gostar do que está fazendo. Tu tem que ser feliz ali, tu gosta, porque daí tu consegue ir para frente e ajudar todo mundo. Nós vamos para um breve intervalo, em seguida nós retornamos com o Volney Ferreira de Castilhos, falando hoje sobre sucessão na empresa familiar. Voltamos com o Jogo do Poder Notícias Rio Grande do Sul. Hoje nós recebemos aqui Volney Ferreira de Castilhos, professor da Fundação Getúlio Vargas, consultor, advogado, falando sobre sucessão. Falamos no primeiro bloco dos princípios básicos que norteiam para uma boa sucessão.
A ideia, e que a gente percebeu, não é muito, não é investir tanto na técnica, mas simplesmente avaliar psicologicamente quem vai para a sucessão. Se for para falar de técnica, nós teremos que falar em planejamento estratégico, né? Orçamento e tudo. E a maior parte das empresas hoje ainda não utiliza esse ferramental, correto? Correto. A gente encerrou o bloco anterior falando sobre ser feliz num negócio, né? O Olipaz, ele é feliz trabalhando para a CNT e em outras atividades que já realizou. Eu sou muito feliz na sala de aula, trabalhando consultoria, fazendo palestra, ajudando os empresários. Na verdade, aprendendo com os empresários. A gente tem que ser humilde, que a gente como consultor é uma troca. Mas tu tem que ter paixão ali. Tu tá numa empresa familiar, tu tem que ter paixão ali de atender o cliente. Eu comecei em 81 aqui em Caxias do Sul, trabalhando na Casa das Armas, que eu sou muito grato a essa empresa que ainda existe. A Universidade de Caxias do Sul, na verdade, né, eu não sou advogado ainda, né, eu estou fazendo o curso de Direito, né, sou acadêmico da UX, né, e eu trabalhei lá 13 anos como professor. Antes de chegar na FGV, eu tenho paixão ainda, porque eu trabalho de vez em quando nos pós da nossa Universidade de Caxias do Sul. Aquilo ali eu gosto, porque ali é a minha primeira casa, eu me sinto em casa. Eu tenho alegria de estar trabalhando ali na UX e eu tenho paixão também e alegria de estar trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, conhecer o Brasil inteiro. Então tu tem que gostar, tu tem que se sentir bem, né? Tu tem que estar alegre quando tu entra numa sala de aula, tu tem que estar alegre quando tu chega numa empresa familiar de manhã cedo, que tu dá um bom dia, que o colaborador vê que tu gosta de estar ali. Esse é o ponto principal. Tem que ter paixão pelas coisas que a gente faz, né? O porquê que algumas empresas ali não usam um bom fluxo de caixa, um bom planejamento estratégico, um orçamento das principais contas. Lá naquele pequenininho. Eu brinco na aula, às vezes, lá no boteco do Zé, no armazém do seu João, né? Quando ele é pequeno, que ele está começando, ele tem que ter alguém que assessore ele para falar sobre comportamento do consumidor, sobre meta de faturamento, quanto que ele pode ter de custo fixo ali no boteco do Zé ou no armazém do seu João. Peguei aqui dois nomes. Sim. Não é nem pejorativo, mas os pequenos negócios. Por que o ano passado, ali de 10 negócios que foram abertos no Brasil, 8 fecharam? Exatamente por isso. O pessoal copia uma ideia e ele acha que ele, colocando aquele pequeno negócio pertinho ali do que ele viu, vai dar certo. Primeiro ele precisa conhecer daquele ramo. Depois ele tem que ter, se ele não tem um planejamento estratégico formalizado, ele precisa ter metas para trabalhar. Meta de compra, meta de venda. Ele tem que se socorrer, sendo pequenininho, micro, ele tem que se socorrer do SEBRAE, da CDL aqui de Caxias do Sul, dessas entidades que trabalham com o pequeno comerciante. Ele precisa participar ali dos eventos que o OLI está promovendo na cidade, que o CDL está promovendo, que a SIC está promovendo. O comportamento consumidor, OLI, diferente de quando era o ano de 81, quando eu comecei a trabalhar de balconista na Casa das Armas, né? E eu brinco, né? Eu sou grato a tudo que eu aprendi em vendas. Diariamente muda tudo. Sim. Diferente do que era o conhecimento na década de 50, 60, 70, demorava 50 anos para mudar. Hoje as tendências de consumo mudam diariamente. Então, além de ser feliz, tu precisa de ferramentas básicas, um fluxo de caixa, um planejamento estratégico. Aonde que esse pequeno comerciante está e aonde que ele quer chegar? Olha, hoje eu estou com 20 funcionários, mas daqui 5 anos, 10 anos, um negócio, olha, existe um estudo na antropologia que para ele ter sucesso, ele precisa passar de 10 anos. É um estudo que tem na antropologia.
Então, a maioria morre nos 2, 3 primeiros anos. Sim, é natural. É exatamente por isso que tu É falou. uma seleção natural, praticamente. Não usam de ferramentas básicas, simples, que é o fluxo e caixa, um planejamento estratégico, um bom controle de custos, entender de formar preço, quanto que eu posso vender meu... Né? E tem 2 palavrinhas mágicas, Uli, que a gente aprende na vida, nos bancos escolares, que é quais são os diferenciais competitivos. Pode ter 10 pizzarias, uma do lado da outra, 10 escritórios de advocacia, 10 escritórios de contabilidade, mas o que eu vou me diferenciar em relação aos outros profissionais? Então, alguns copiam a ideia, mas não procuram trazer coisas novas. A outra palavrinha mágica do mercado, né, Uli? Inovação. O que eu estou inovando como consultor, como professor, como conselheiro das empresas? Todo mundo faz a mesma coisa, mas o que é os meus diferenciais? Por que a gente tem uma Rondon, uma Marco Polo, uma Frasle, que estão aí com mais de 60 anos, uma Tramontina na 4ª geração, uma Gerdau na 4ª geração? Sempre se preocuparam, quando eram pequenos, em ter ferramentas básicas de gestão. Esse foi o segredo deles. Ter capital de giro, né? E tá olhando 5, 10 anos para frente. Quem vai estar comprando os nossos produtos daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos? O que é tudo isso, né, Uli? Planejamento com ferramentas modernas de gestão. Tem um paradigma que diz que, vamos pegar esse caso, Randon, Marco Polo, Gerdau, empresas com mais de 50 anos, né? E algumas pessoas dizem, não, mas naquela época era mais fácil, porque não tinha concorrência, certo? Eu não concordo muito, porque eu acho que naquela época era muito mais difícil, porque não se tinha conhecimento, não se tinha como saber... Tecnologia, pouco. Não tinha tecnologia, tu não sabia se tu estava fazendo certo. A gente usa uma palavra que era o tino, né? O tino dos empreendedores. Feeling. Feeling, que fazia com que eles acertassem ou não. E aí eles tinham sucesso ou não. Hoje em dia, mesmo com toda a concorrência, eu considero que isso é mais fácil, porque tu tem muito acesso a conhecimento, como você falou, a todo esse ferramental. O que falta para que as pessoas adotem esse ferramental? Porque os consultores estão falando isso, o Sebrae, o CDL, enfim, todas as entidades que trabalham, falam que você tem que se preparar. Não basta você ter uma boa ideia. Uma boa ideia, muitas pessoas têm. E dessas pessoas, 2 ou 3 dão certo. O que falta ali, que a gente vê no Brasil inteiro, eu que tenho andado o Brasil inteiro pela Fundação Getúlio Vargas, o que falta mesmo é as pessoas entenderem que o mundo, que os concorrentes, que os produtos, hoje as informações é tudo mais rápido, é tudo muito mais dinâmico. Tu quebra mais fácil. Eu queria citar, Uli, com a permissão tua, 3 palavras do nosso atual treinador da seleção brasileira. Eu, domingo, voltando de Goiânia para o Adenor Bach, o nosso Tite, aí, caxiense, né? Ele dizendo assim, olha, tem que ter informações para tomar decisões e envolver as pessoas. Estava ouvindo a entrevista dele dentro do avião, eu disse, olha que interessante, aí. Mais um grande caxiense, que conquistou o mundo já aí. A gente precisa ter informações para poder tomar decisão. Hoje é mais fácil do que antigamente. Né? E ele observa como é que cada atleta desenvolve melhor. Na empresa, a gente tem que observar onde cada funcionário desempenha melhor o papel. Tu colocando as pessoas no lugar certo, ela vai ser mais feliz. O Tite, com os mesmos jogadores que outros treinadores estavam trabalhando, porque ele tem algumas habilidades a mais. Eu tenho observado assim, ele é uma pessoa humilde. Ele tem o diferencial, é aí que tu falou, é o diferencial. O diferencial dele, né? Tem muitos treinadores e ele tem um diferencial. Ele escuta. Nas empresas, por que alguns querem? Exatamente isso ali. As pessoas vão lá
nas palestras que a SIC organiza, que o CDL, todas as entidades aqui organizam. A pessoa vai lá, mas ele não quer mudar, ele vai quebrar. Ele vai quebrar mais rápido, né? Então as entidades estão ali, olha, por que tu tem que ter um planejamento estratégico? Porque tu tem que pensar onde é que tu está e onde é que tu quer chegar daqui 5, 10 anos, que é o pensamento estratégico, né? Ele é além do planejamento estratégico, é o pensar estratégico. Quem é que vai estar comprando os produtos, né, Orly? Eu cito ali o caso, por exemplo, de várias empresas aí. Esse meu primeiro empregador, a Casa das Armas, fundado em 1 de outubro de 47. 70 anos esse ano. É um case, né? É um case, 70 é um case anos. De sucesso. E é, Orly, uma empresa que não tem 20 funcionários. Sim, se manteve do mesmo tamanho e sobreviveu. Então, eles, com certeza, ali, grandes diferenciais no mesmo local, no mesmo ponto que iniciou, né? Tem outros casos. Eu lembrei ali um caso desses que representam 90% das empresas no Brasil. Então, ou tu muda a frase que a vida nos ensina, né? Ou a gente muda pelo amor ou muda pela dor. Quem não se conscientiza que tem que usar essas ferramentas, ele vai quebrar. Com certeza. O feeling, ele é importante. Saiu até um estudo da psicologia que o feeling é importante se tiver do lado os números, se tiver do lado essas ferramentas. Embasamento. A gente vai para um breve intervalo e em seguida retornamos com o nosso consultor Volney Ferreira de Castilhos para falar um pouquinho mais sobre sucessão empresarial e o momento atual, de o que a gente, quais são os rumos a seguir. Voltamos com o Jogo do Poder Notícias e recebemos hoje aqui Volney Ferreira de Castilhos para falar sobre sucessão familiar. E agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é governança corporativa e qual é o momento que deve ser adotada dentro da empresa para que essas ferramentas que nós vemos falando sejam efetivamente implantadas. Vamos lá, Volney. Olha, é importante, né, que se tem essa noção, né? O fundador, ele tem que se preocupar com sucessão. Então, no momento que ele traz o filho, primeira coisa, o filho tem que se qualificar. Ele tem que ir lá na nossa Universidade de Caxias do Sul, na FGV ou em outras instituições, ele tem que ter uma qualificação mínima. O fundador tem que se preocupar em ter um acordo de acionistas ou um protocolo prevendo as regras de entrada dessas pessoas da família dentro da empresa. E depois ele precisa, na parte de governança corporativa, entra a parte da profissionalização ali. Aí ele chamar pessoas de fora para, junto com esse herdeiro que virou sucessor, para tocar o negócio. Ele tem que profissionalizar aquele negócio familiar. Tu vai me perguntar, e as pessoas que estão assistindo o programa, mas aquela empresa ali que tem 10 funcionários, ele não tem condições de pagar alguém para vir de fora fazer um treinamento. Na verdade, esse gasto que ele tem nem é um gasto, isso é um investimento, porque alguém isenta o negócio, livre das emoções da família, que vai vir ali dar um treinamento, que aí entra a importância da consultoria, um advogado, um bom advogado na área de governança corporativa para preparar esse acordo, né? E alguma pessoa de fora, ali nessa empresa de 20 funcionários, que vai vir, é um executivo que vai vir de fora para trabalhar junto com o fundador, com os filhos, livre das emoções da família, livre das emoções, separar negócio, família, para profissionalizar aquele negocinho que dos 20 funcionários, hoje ele já está com 50, daqui a pouco ele está com 100, né? Então, vem alguém de fora para junto com os sucessores já qualificados, essa empresa também com pessoas sérias para divulgar na mídia os produtos que essa empresa vende. Não adianta ter um bom produto, né, Oli? Se a pessoa não vende,
Eu tenho que saber o que as nossas empresas aqui da região estão fabricando, vendendo, para daqui a pouco eu divulgar no Brasil inteiro, né, Uli? Não adianta, fabrica um bom produto, mas aí não tem uma boa pessoa na área de vendas. Esse que vem de fora, um bom supervisor de vendas, um gerente de vendas, um financeiro. Às vezes a esposa do dono, no início do negócio, era importante ela estar ali. Depois é importante, dentro dos conceitos da governança corporativa, ali, criar um conselho de família. A empresa cresceu, bom, vamos criar um conselho de família. Ficar só uma pessoa da família dentro do negócio e ela ser tocada por 100, ela ser tocada por executivos. Ela já está com 100 funcionários. Vamos criar um conselho de família, profissionaliza a empresa. De que maneira? Vindo pessoas de fora, qualificadas, né? Essa pessoa prestar contas para a família nesse conselho. Acho que um dos grandes conselhos que tu deixa aí é que a família tem que se conscientizar. Isso é um trabalho até de um profissional, de uma psicóloga ou alguém, um advogado, conscientizar de que tem um momento certo para fazer isso e tem que tomar alguma atitude, é isso? Ou não, ok, nós não vamos mais, a família não vai estar mais no negócio, nós vamos passar para o conselho. Esse momento, como é que funciona? Isso aí não é startup, normalmente não vem de dentro da família. O primeiro passo, eu já trabalhei vários casos aqui na região nesse sentido. O primeiro passo é a gente acertar as informações da empresa. Isso que o Tite fala, tem informações. A contabilidade está bem organizada, os números, né? Aí a gente tem que sentar com a família e dizer, olha, é o momento de criar um conselho de família. A empresa cresceu, é importante, de repente, em vez de estar no dia a dia, vocês serem mais estratégicos num conselho de família. Escolher alguém para ficar dentro do negócio. Agora, 15 dias atrás, morreu um sócio e a esposa e os filhos não têm conhecimento nenhum do negócio. Essas pessoas precisam ser treinadas, no caso. Ela tem que entender, tem que ter prestação de conta. O grande segredo na empresa familiar, no momento que criou esse conselho de família, com a ajuda de um advogado, de um conselheiro independente, que aí entra a governança corporativa. Perfeito. Vem o Volney, vem o Oli, como conselheiro independente, para olhar esses números e fazer uma reunião mensal de prestação de contas, que é o tal do accountability dentro do conceito da governança corporativa. Todo mundo tem que prestar conta. Tem que ser transparente. Transparência. Tem que ter equidade com todos têm que ser tratados de forma igual, né? O momento ali no Brasil, para a empresa familiar, é esses conceitos da governança corporativa. Nas grandes empresas também tem o compliance entrando, que é dentro da governança corporativa. Então, resumindo, de uma maneira bem prática, ter o conselho de família, o que é? O fundador e os filhos entender que a empresa precisa se profissionalizar com a ajuda de terceiros. O dono não vai sair do negócio, ele vai continuar sendo mais importante ainda, porque no conselho de família ou num conselho consultivo, ele vai receber informações desses executivos diariamente que vão prestar conta para ele. E ele vai estar preocupado em continuar crescendo ainda mais o negócio, para o negócio não quebrar. Trabalhar no estratégico. Trabalhar no estratégico e trabalhar aquilo que ajuda a quebrar as empresas familiares, aquele com 5, 10, 15, 20 funcionários, 30 funcionários. Os conflitos familiares. Tem que trabalhar os conflitos, que é o que ajuda a quebrar essas pequenas empresas, pequenas, médias e grandes. Briga pelo poder. Tá aí. Nós recebemos aqui Volney Ferreira de Castilhos, professor da Fundação Getúlio Vargas. Volney, eu queria te agradecer muito. Eu sei que tem muito mais assunto e nós vamos ter outras oportunidades juntos. Te agradecer aí a trazer essas informações para nós e que com certeza quem nos assiste, que é empresário, vai parar para pensar um pouco mais agora na sua sucessão. Eu agradeço a audiência aqui do Jogo do Poder e fique com a nossa programação.